Fala galerinha, tudo beleza? Professor Ramon Souza, pessoal, vamos resolver aí algumas questões da banca Sebrasp sobre o tema sistemas de informações, né? Sistemas de informações, teoria geral dos sistemas e abordagem sistêmica da administração. É um tema aí que é mais interdisciplinar, né? Tem a ver com TI, com sistema de informação, mas também tem a ver lá com a parte de administração, das teorias da administração, das abordagens da administração. Tem lá a abordagem estruturalista, burocrática. Dentre elas, nós temos a abordagem sistêmica, que é o que nós vamos ver também nessa aula de hoje. Então, vamos resolver aí questõezinhas relativas a esse tema. Vamos lá direto então, pessoal. CESP 2019, TJ Amazonas, para o cargo de assistente judiciário. E pergunta o seguinte: segundo a abordagem sistêmica da administração, as organizações funcionam de forma estanque e isolada. Certo ou errado essa questão, galerinha? Sobre a abordagem sistêmica. As organizações vão funcionar de forma estanque e isolada? Não. As organizações, dentro da abordagem sistêmica, elas são consideradas como sistemas dinâmicos, sistemas que interagem com os outros, interagem com o seu ambiente e não são componentes ou não são elementos isolados, não são elementos independentes. Muito pelo contrário, há uma forte interação entre as organizações e o ambiente em que elas estão inseridos. A gente chama isso, a gente fala que as organizações são chamadas, né, dentro dessa abordagem, de sistemas abertos. E essa característica de ser um sistema aberto faz com que uma organização interaja com os demais componentes, com as demais organizações daquele ambiente, né? Troca influências com o meio, troca influências com outras organizações. A organização, pessoal, ela é considerada, na verdade, um sistema dentro de outro sistema maior. E aí tem vários sisteminhas e elas têm relação, elas têm influência. Então, considerando a abordagem sistêmica, não, as organizações não funcionam de forma estanque e isolada, mas elas funcionam de forma integrada, de forma com a interação com o ambiente. Então, é errada essa questãozinha. CESP 2018 da Polícia Federal. Segundo os conceitos da TGS, o resultado de um sistema é igual ao somatório dos resultados de seus componentes, caso funcione de forma independente. Perguntinha bem interessante, perguntinha bem bacana, e ele pergunta o seguinte, olha, considerando a teoria geral dos sistemas, a TGS, se eu tiver várias partes, vários componentes, e eu somar essas partes, o resultado vai ser igual a esse somatório? Parece ter coerência, né, galera? Parece ter coerência, parece fazer todo o sentido. Aí é que a gente se engana. Essa é a questãozinha, a questão canto da sereia. É uma das características propostas lá pelo von Bertalanffy, que foi quem definiu e quem criou, né, a teoria geral dos sistemas, ou abordagem, dentro da abordagem sistêmicas, Bertalanffy. E ele diz o seguinte, olha, a organização realmente ela é composta por partes. Ela pode ser integrada aí por partes, por componentes. Só que o somatório desses componentes não é igual às partes individualizadas, né? O contexto, a interação, a organização formada por esses componentes, ela não é simplesmente o somatório de seus componentes. Porque esses componentes, quando interagem, eles podem agregar muito mais valor do que aqueles componentes de maneira isolada. É aquela máxima, pessoal, de que 1 mais 1, aí no ramo da motivação, é aquela máxima de que 1 mais 1 é diferente de 2. Como assim, professor? 1 é mais 1 é diferente de 2? Você tem lá uma pessoa que faz um certo trabalho, você tem outra pessoa que faz um certo trabalho. Não necessariamente essas duas pessoas juntas, trabalhando em conjunto, vão agregar somente aquilo que elas agregaram em separado. Então vamos supor que essa pessoa 1, ela produz 100.
Essa pessoa 2, ela produz 100. Elas juntas podem produzir mais do que 200. Elas podem produzir 300. Por quê? Porque integradas de forma dinâmica, né, elas vão compor um sistema que consegue ser mais eficiente, que consegue ser mais produtivo. Então, isso é o que significa que o somatório, o resultado de um sistema, né, dentro de um sistema e no TGS, o somatório de sistema não é igual, o resultado de um sistema não é igual ao resultado, ao somatório dos resultados dos componentes individuais. Então você tinha aqui componente 1, componente 2, componente 3. Aí cada um gerava 10 de resultado. Quando você tem um sistema, que é o somatório desses componentes, pessoal, que é a integração do C1 mais C2 e C3, o que quer dizer? Que não necessariamente o resultado aqui vai ser 30. Não, o resultado pode ser maior. Pode ser 50. Pode ser até menor também. De repente a integração ela não funciona da maneira adequada e pode reduzir a eficiência, a produtividade daquele sistema. Então, mas é só para a gente ter a noção, né, ter em mente de que a soma dos resultados das partes não é igual ao resultado do sistema como um todo. Então a questãozinha, ó, é errada. Muita atenção nesse tipo de questão. CESP 2018 da Polícia Federal. E diz o seguinte: normalmente, os componentes de um sistema de informação incluem os dados, o sistema de processamento de dados e os canais de comunicação. Galera, justamente, né, faz todo sentido que a gente tenha um sistema de informação, que é aquele sistema que vai fazer o processamento. Então, esse sistema ele vai receber dados de entrada, vai realizar um processamento nesses dados e vai gerar uma certa saída. Certo? Então, esse é o funcionamento básico do sistema de informação. Então, você recebe os dados de entrada, realiza algum tratamento, algum processamento e gera uma saída. E esse sistema pode ter canais de comunicação, seja com o usuário, seja com outros sistemas, seja aí com a rede de computadores. Então, perfeita essa questão é sim uma possibilidade aí de tratar os componentes, né? Incluem, a questão está bem abrangente, né? Incluem os dados, o sistema de processamento de dados e o canal de comunicação. Então, corretinha essa questãozinha. CESP 2018 da Polícia Federal, papiloscopista policial federal. Em um sistema de informação, feedback envolve a monitoração e a avaliação do controle, a fim de determinar se o sistema está se dirigindo para a realização de sua meta, ao passo que o controle corresponde aos dados sobre o desempenho do sistema. Releiam essa questão e verifiquem se esses conceitos aí do sistema de informação estão corretos, pessoal. Feedback. Vamos lá, em um sistema de informação, feedback envolve a monitoração e a avaliação do controle. Galera, essa questão aqui, na verdade, ela fez a inversão dos conceitos. Ela trocou feedback por controle. Então, aqui, ó, controle. Controlar um sistema. Vamos colocar aqui para cima. Controle. Controlar um sistema é justamente monitorar esse sistema. Fazer a monitoração, avaliar as métricas, as medidas, os resultados. E avaliar também o feedback fornecido. Aqui, ó. Feedback, a retroalimentação, né? A fim de determinar se o sistema está se dirigindo para a realização de sua meta. Então, o controle, eu vou olhar, olha, o sistema está cumprindo os resultados a que se propõe ou não. Isso é uma avaliação que a gente faz no controle. Ao passo que, aí vem, ao passo que o feedback corresponde aos dados sobre o desempenho do sistema. O feedback é justamente, né, essas informações sobre o desempenho. Quando você fornece o feedback sobre algo, você está fazendo a sua avaliação, está fornecendo um dado, está dando uma avaliação sobre algo. E aí o controle ele vai utilizar informações desse feedback para tomar medidas para melhorar o desempenho daquele sistema. Beleza? Então, aqui há uma inversão total dos conceitos relacionados dentro de sistema de informação. Então, ó, incorreta essa questão.
CESP 2018, Polícia Federal. Em uma organização, um sistema de informação só é eficiente se for parte de departamento isolado. Essa consideração reside no fato de os componentes do sistema, por razões de segurança, serem delimitados e restritos. Por eficiência computacional, esse tipo de sistema é desconectado da internet. Aí a gente olha para essa questão, pessoal, e marca sem medo de ser feliz, porque não faz sentido nenhum. Essas afirmações não fazem sentido nenhum nessas afirmações colocadas aí na assertiva. Um sistema só é eficiente se for parte de um departamento isolado? Não, pessoal. O sistema pode ser eficiente integrando vários departamentos da organização. Não tem porquê afirmar que o sistema só é eficiente se ele for isolado, não. Não faz sentido essa afirmação. Ele pode ser eficiente isoladamente? Pode, mas ele também pode ser eficiente quando resolve problemas de vários departamentos integrados. Então esse sozinho aqui, ó, tá matando a questão. Essa consideração reside no fato de que os componentes, por razões de segurança, serem delimitados e restritos. O fato de um componente ser delimitado e restrito não significa que ele não pode ser integrado com outro. Eu posso ter um componente bem delimitado e eu permitir o acesso desse componente a outro, através de uma interface de comunicação. Então não tem nada de correto nessa questão, né, pessoal? E aí ele fala que é desconectado da internet. Pouquíssimos sistemas aí vão ser desconectados da internet. É raríssima exceção. Não dá nem para dar exemplo. Porque hoje, comumente, os sistemas são conectados à rede mundial de computadores. Então, questãozinha, ó, totalmente errada. Não tem nem o que discutir. CESP 2018 da Polícia Federal, papiloscopista. Na aplicação da TGS na área de TI, então da Teoria Geral dos Sistemas, na área de TI, os sistemas de informação são divididos em transacionais, especialistas gerenciais e de apoio à decisão. Então, ó, sistema de informação transacional, especialista gerencial e de apoio à decisão. É uma das classificações possíveis. É uma das classificações possíveis. O que é que vai fazer o sistema transacional? Vai processar os dados das operações de uma organização. Então, o sistema que está ali no nível operacional vai realizar o armazenamento, a coleta, monitorar os dados das operações cotidianas da organização. Então, esses são os transacionais. Os especialistas genéricos, né, pessoal? Os especialistas gerenciais, eles vão fornecer informações na forma de relatório. Então aqui, ó, voltando, operação, está bem relacionado, né, com a operação. Aqui está bem relacionado com os relatórios. Operação, aqui está com os relatórios. E aí, por fim, nós temos o de apoio à decisão, que vai procurar resolver ou auxiliar a resolver problemas. Auxiliar os gestores na tomada de decisão para a resolução de problemas dentro do contexto do negócio. Então, é uma classificação perfeitamente plausível, totalmente possível para os sistemas de informação. Os transacionais têm a ver com a operação do dia a dia. Os gerenciais ou especialistas gerenciais vão fornecer relatórios para os gestores e o de apoio à decisão vão auxiliar na decisão do gestor, na tomada de decisão, auxiliando na resolução de problemas. Então, questão, ó, corretinho. CESP 2018, Polícia Federal papiloscopista. De acordo com a TGS, né, a Teoria Geral dos Sistemas, heterostase é a capacidade do sistema em voltar à sua situação de normalidade quando ocorre uma ação imprópria. Galera, aqui nessa questão a gente tem um conceito que é ligado à TGS e, na verdade, ele está bem relacionado com outro conceito. Aqui dentro da TGS a gente vai falar em
heterostase. Vamos falar primeiro. Homeostase e em heterostase. São dois conceitos aí relativos aos sistemas dentro da TGS. A homeostase, ela traz a relação com o estado de equilíbrio no sistema. Então, o sistema ele tende a se manter equilibrado. Isso aqui, né, pessoal, esses conceitos vêm lá da biologia, né? Homeostase, heterostase, homo igual, heterostase diferente. Então, a homeostase é a capacidade de um sistema manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. Então, se eu vou voltar para uma situação de normalidade, então, na verdade, aqui eu estou tratando do conceito de homeostase e não de heterostase. A homeostase é a busca da manutenção do equilíbrio. Então, se o sistema saiu da normalidade, quando eu for voltar para a normalidade, né, voltar para o equilíbrio, eu estou fazendo o que a gente chama de homeostase. Já a heterostase, ela é a saída de uma situação de equilíbrio, ou seja, a saída de um estado de homeostase para outro. Então, na verdade, a heterostase, ela faz uma fuga temporária do equilíbrio. Ela traz aí uma fuga temporária do equilíbrio. Por quê? Porque ela estava lá no estado H1, então homeostase 1, estado de equilíbrio, e eu vou ter um novo estado de equilíbrio H2. Quando eu faço esse processo de transição de estados, eu estou fazendo temporariamente, eu estou saindo do equilíbrio, porque o meu equilíbrio é aquele equilíbrio do H1. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o processo aí de heterostase. Então, heterostase é a capacidade do sistema sair de um ponto de equilíbrio para outro, né? De sair de um estado de homeostase para outro estado de homeostase. Nós estamos falando aqui muito disso, mas dentro do contexto organizacional. Como é que a gente pode visualizar isso, né? Dentro do contexto da administração? Na biologia fica muito claro, né? Então, o corpo saiu lá de está no estado de equilíbrio. Para ele sair de um estado de equilíbrio para outro, fazer uma evolução, alguma coisa, ele passa por um estado de heterostase e vai para outro estado de homeostase. E na administração, como é que eu visualizo isso? A organização está lá quietinha, ela está no estado de homeostase, está lá gerando lucro, bonitinho, vendendo seus produtos, está no estado de homeostase. De repente, pode ter surgido aí outro objetivo. De repente, pode ter surgido outro objetivo organizacional. Houve uma mudança da estratégia organizacional. Então, o que é que pode acontecer? Passarmos por um estado de heterostase. Porque agora a organização vai buscar outro estado. Vai buscar maiores lucros, maior eficiência, atuar em um novo mercado. Então, vai passar ali por uma etapa de heterostase. Então, dentro do contexto organizacional é isso. Então, houve aqui a troca dos conceitos, né? Então, está errada essa questão. CESP 2018, Polícia Federal. Essa teoria, né, então, acerca da teoria geral dos sistemas. Essa teoria contribui para a unidade da ciência ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares de diversas ciências envolvidas. Então, essa teoria geral dos sistemas, ela contribui para a unidade da ciência, desenvolve o quê? Princípios unificadores. Pessoal, quando a teoria geral dos sistemas, né, quando a TGS foi proposta lá pelo von Bertalanffy, não sei pronunciar esse nome, tá, pessoal? 2 Fs. Ela foi criada porque o Bertalanffy começou a visualizar o estudo da administração e começou a ver que as coisas eram estudadas muito em separado. Que as coisas eram muito desintegradas, né? Eram muito independentes. E aí ele começou a visualizar e entender o seguinte, não, os elementos que compõem contexto organizacional, que compõem o que ele chamou de sistema, eles são integrados, eles são unificados. Os ramos do conhecimento não são totalmente diversos. Eles têm relações. Então, uma disciplina ela pode se interconectar com outra. Então, essa é uma das contribuições importantes aí do Bertalanffy, quando ele fala que a teoria geral dos sistemas ela é uma disciplina, né? Ela é uma abordagem unificadora das diversas ciências.
Então você pegava lá matemática, engenharia, e você agrega, você parte do pressuposto de que essas coisas não são totalmente isoladas. Embora cada uma cuide de um certo aspecto, elas podem se integrar. O conhecimento é uno, o conhecimento é um só e ele é dividido aí para fins didáticos. Então essa é uma contribuição aí do Bertalanffy, beleza? Então questãozinha correta. CESP 2018, Polícia Federal para o cargo de escrivão. Um sistema com entropia interna não funciona corretamente. Certo ou errado essa questão, galerinha? Que tal é essa entropia interna? Tá certo ou tá errado? Olha, essa questão está correta, já digo de antemão. E aí vamos entender que tal de entropia é essa, o que é essa tal de entropia. A entropia, ela tem a ver, ela está relacionada com a desordem dos elementos de um sistema. Então, os elementos do sistema, eles podem ali estar desordenados, bagunçados. Quanto mais bagunçado, quanto mais desordenado, maior a entropia. Então, pessoal, se o sistema tem entropia interna, pode ser que ele realmente não funcione corretamente. Porque parte do sistema pode não estar integrada corretamente. Eu posso ter um problema ali na integração. Está tudo desordenado, está tudo maluco, está tudo desestruturado. Então eu posso sim ter um problema de funcionamento. Porque quanto maior a entropia, maior a degeneração do sistema. Degeneração do sistema. Então podemos ter problema de funcionamento do sistema. Ah, professor, é a regra? Ah, pode ser que o mesmo bagunçado ele funcione, mas ele pode falhar em algum momento. Então a questão pergunta, não funciona corretamente? Sim, pode não funcionar corretamente. Se ele tiver uma entropia, se ele tiver desordenado, se ele tiver bagunçado, desestruturado, porque as interfaces de comunicação podem estar prejudicadas. Então, correta essa questão. CESP 2018, FUB, administrador. De acordo com a lógica da abordagem do sistema, haverá sinergia quando o resultado da interação entre as partes que compõem o sistema for equivalente à soma dessas partes. Aí a gente presta bastante atenção para não cair na pegadinha relacionada à soma e ao todo. Dentro da abordagem de sistema, da teoria geral dos sistemas, da abordagem de sistema de administração, a soma das partes não é igual ao resultado gerado pela integração dessas partes. O resultado pode ser maior, pode ser menor também, mas em regra a gente busca que ele seja maior, né? E aí, o que é a sinergia, pessoal? A sinergia é justamente eu pegar um componente que gera 1, pegar outro componente que gera 2 e gerar um resultado maior, outro que 1, né? E gerar um resultado maior que 2. Ou seja, eu, através da integração de componentes, através do uso de elementos individuais, quando eu integrar esses elementos, o meu resultado seja maior. Então eu gerei uma sinergia. Eu gerei uma sinergia, porque aquela integração me gerou um resultado maior do que eu teria com as partes trabalhando individualmente. Então, quando eu tenho a soma das partes, né, pessoal? Vamos imaginar isso graficamente. Graficamente, se eu pegar duas partezinhas, o resultado disso aqui, ó, pode ser um resultado bem maior. Se fosse pura e simples a soma, como seria esse resultado? Um quadradinho mais ou menos assim, né? Somando esses dois. Não, o resultado é bem maior. Isso aqui a gente chama de sinergia. Esse resultado ampliado, maior do que a soma dos resultados individuais. Ou seja, duas cabeças pensam melhor do que uma. 1 mais 1, dentro dessa teoria, não é igual a 2 necessariamente. Pode ser maior o resultado gerado. Beleza? Então, aqui, nós temos que essa questão está errada. Por quê? Porque, ó, não é o resultado da interação entre as partes que compõem o sistema foi equivalente à soma das partes. Não. Se eu tenho sinergia, o resultado da interação é o quê? É maior.
maior do que a soma das partes. CESP 2018 IFAM. Como base teórica da denominada abordagem administrativa de gestão por processos, a teoria geral dos sistemas se caracteriza pela visão de que os sistemas orgânicos são sistemas abertos, que interagem com o meio ambiente por meio do processo de autorregulação regenerativa dos sistemas. Eita, professor, que questão extensa, vamos lá. Vamos quebrar. Com base na denominada abordagem administrativa de gestão por processo, está só trazendo a informação, a TGS, ou seja, a Teoria Geral do Sistema, se caracteriza pela visão de que os sistemas orgânicos são sistemas abertos? Sim, são sistemas abertos que interagem com o meio ambiente. A organização ela não é isolada, ela tem uma interação, está dentro de um contexto maior. Ela é um sistema dentro de outro sistema. E aí, a questão mais interessante é que ela traz um outro aspecto, que essa interação ela se dá por meio de um processo de autorregulação regenerativa. O que é essa autorregulação regenerativa? Porque essa interação da organização com o ambiente, ela promove uma série de feedbacks, uma série de retroalimentações, sejam elas positivas ou negativas. Com base nessas interações, com base nesses feedbacks, nessa retroalimentação, o sistema pode se modificar para um lado ou para outro, para corrigir alguma falha ou para aproveitar alguma oportunidade. Então você tem essa autorregulação regenerativa. O sistema se regenera através daquele contexto em que ele está inserido, através daquele ambiente, da interação com o próprio ambiente. Então, correta essa questão, tá? Correta essa questãozinha, né? Questãozinha bem interessante. CESP 2015 MEC, analista de sistemas. Na fase de engenharia de requisitos de software, do paradigma do ciclo de vida clássico da engenharia de software, chamado modelo cascata, são identificadas as necessidades do sistema do ponto de vista do desenvolvedor, sem a presença do solicitante. Essa questão ela tem a ver aí com as fases dos sistemas de informação, né? Fases do SI. E aí, pessoal, para construir um sistema a gente tem várias fases, né? Pode ter lá a fase de especificação, análise de projeto, produção mão na massa, codificação, testar. Temos vários modelos. E aí a engenharia de requisitos é aquela fase em que a gente vai levantar ou entender as necessidades do cliente. Beleza? E ela faz parte aqui, do ciclo de vida clássico, do modelo cascata. É o modelinho possível, né? De fases aí para o sistema de informação, modelinho cascata, para produzir um software. Então essa engenharia de requisitos é uma das fases desse modelo. São identificadas as necessidades do sistema. Beleza, a gente identifica, levanta os requisitos do sistema nessa fase de engenharia de requisitos. Só que, do ponto de vista do desenvolvedor, não, pessoal, os requisitos, eles são as necessidades do cliente, do solicitante. Então a questão ela erra quando ela diz aqui, que é do ponto de vista do desenvolvedor, sem a presença do solicitante. Não, é do ponto de vista do solicitante, do ponto de vista do cliente. Então é errada essa questão aqui. CESP 2015 MEC. O Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, o CMS, surgiram no década de 90 para melhorar a gestão de conteúdo de websites. A decisão de qual ferramenta CMS adotar pode ser embasada nos seguintes critérios: usabilidade, disponibilidade, segurança e suporte. Galera, os sistemas de informação podem ser de vários tipos. Vários tipos. Né? Dentro desses tipos, a gente tem o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, que é o CMS. A gente pode ter lá o sistema de apoio à decisão, sistema lá de Business Intelligence, vários tipos de sistemas. E a gente tem o CMS, que é a ferramenta do Sistema Gerenciador de Conteúdo. Aí ele pergunta, olha, para eu decidir qual CMS adotar, eu posso me embasar na usabilidade desse sistema, que é a facilidade de usar, na disponibilidade que ele fornece, na segurança dele e no suporte que ele presta, que a equipe presta? Sim, posso. Na verdade aqui, se fosse qualquer tipo de sistema, eu poderia colocar essa questão como correta. Posso considerar várias características, vários critérios. Posso considerar, inclusive, o custo do sistema. Será que eu tenho duas opções? Qual que é o sistema mais barato, o melhor custo-benefício? Então,
várias características, vários critérios podem ser utilizados para escolher qualquer tipo de sistema. E não é diferente com o CMS, com o Sistema de Gerenciador de Conteúdo. CESP 2015, MEC, Web Design. A ferramenta de CMS adotada pode definir o sucesso ou o fracasso da gestão de conteúdo de uma organização. Aí essa questão aqui, pessoal, a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque, na verdade, quem vai definir o sucesso da gestão de conteúdo não é a ferramenta utilizada ou a ferramenta escolhida, mas sim o processo. Se você não adotar um processo bacana, um processo coerente, um processo legal para a gestão do conteúdo, não adianta você escolher a melhor ferramenta de gestão do conteúdo do mundo. Porque ela não vai ser suficiente para fazer a sua gestão da maneira adequada. Então, é muito mais amplo o sucesso ou o fracasso. Não é definido pela ferramenta, mas sim pelo processo de gestão de conteúdo. Então, está errada essa questão. CESP 2014, Polícia Federal, agente da PF. De acordo com a abordagem sistêmica da administração, as organizações, quando vistas como sistemas abertos, podem se adaptar ao ambiente em que estão inseridas, bem como influenciar fortemente a natureza desse ambiente. Aí a gente olha para essa questão, marca correto e chama ela de questão resumo. Fez um resumo perfeito da abordagem sistêmica. As organizações são sistemas abertos. Elas vão se adaptar com o ambiente, né? Porque elas estão dentro do ambiente, elas vão trocar influências com esse ambiente, vão ser influenciadas ou influenciar esse ambiente. Então elas podem se adaptar e influenciar. Então você tem a influência da organização para o ambiente e do ambiente para a organização. Então a própria organização ela influencia o ambiente. Você pega uma organização de ponta, quando ela inova, quando ela faz uma nova tecnologia, os concorrentes, o pessoal que está fora ali no ambiente vai ter que se virar para correr atrás. Ou então aquela organização está inserida no contexto e mudou algo, mudou uma legislação, então ela tem que se adaptar, ela recebe uma influência do meio. Então, tanto ela influencia, como ela é influenciada. Ela não é algo isolado. Uma organização não é algo isolado. Ela é um sistema que faz parte de um sistema maior e interage com esse sistema, né? Interage com esse sistema. Beleza? Então resolvemos aí algumas questões, né, sobre essa parte de sistema de informação, teoria geral de sistemas, abordagem sistêmica da administração.